Quais as melhores lutas da história do MMA? Vem com a gente nesse túnel do tempo histórico. Presta, filhas. Cavalos e brutamontas, donzelos e... confundi. Rampazzo, me ajuda, Rampazzo. Cadê você, Rampazzo? Hoje não vamos ter Rampazzo. Sinto muito, lamento. O nível vai cair muito aqui em termos de apresentação, mas vamos dar o nosso máximo, o nosso melhor para substituir o nosso âncora principal. Hoje eu, Igor Meloto, vou estar aqui ancorando essa edição de podcast especial com um tema que eu mesmo sugeri, hein? Aqui, ó, que eu vou puxar para mim esse negócio aí. As melhores lutas da história do MMA, um top 5 meu, não só meu, mas também do Capitão Carisma, o João Menegali Barbi, que está aqui comigo. E essa edição promete, hein? Muitas polêmicas, de repente. Eu fiz algumas escolhas, obviamente, muito pessoais, né? E o João Menegali Barbi também não poderia ser diferente, né? Mas vamos tentar aqui trazer as melhores com nossos critérios. E é isso, né? Já que a gente não vai ter evento no próximo sábado, né? Então, vamos fazer dessa maneira. Peço o seu like, você aí que está aí assistindo o nosso podcast, por favor, né? Deixa o seu like, se inscreva no nosso canal, né? No YouTube, no Spotify. Vem com a gente que vocês vão gostar muito. Antes de iniciar o nosso tema principal, né? Eu vou apresentar aqui o nosso Capitão Carisma, João Menegali Barbi. Como é que está, meu amigo? Senhoras e senhores, unam suas mãos, levantem em oração, porque o seu capitão chegou para lhes dar a verdade, para lhes falar tudo que deve ser respeitado sobre este esporte que nós amamos tanto. Aqui vos fala seu Capitão Carisma, e o tema de hoje é um tema espetacular que eu estou muito empolgado, e principalmente porque assim, eu fiz a minha lista e eu já não gosto da minha lista, sabe? É aquela coisa que você olha e você já pensa, mas bicho, eu poderia colocar umas 40 outras lutas ali, e aí você fica pensando, pô, mas será que eu não fui muito mainstream aqui? Será que eu não fui muito nerd nessa outra? É uma parada muito complicada, e vamos que vamos. Muito obrigado, meu querido Igor Meloto, já sinto a falta do Rampazzo aqui também, mas confio na sua capacidade de apresentar este podcast como nunca antes visto, né? Valeu. É a primeira vez, né, cara? Olha, quantas vezes, hein, a gente vai ter que fazer isso. Espero que não muitas, mas tudo bem, vamos que vamos. Rampazzo, obviamente, não pôde estar aqui, né, porque tá problemas lá de logística, né, tá em trânsito, como ele quis dizer, como ele deixou bem claro para nós, mas no podcast seguinte, obviamente, ele vai estar aqui, e hoje ele, inclusive, vai aparecer aqui, mas com um videozinho gravado dele, que ele vai gravar lá do Rampazzo Reage, para os comentários aí da última edição, ele vai fazer e nós vamos colocar aqui, tá bom? Antes, vamos iniciar o quadro Espinho na Garganta, que é aquele quadro que a gente relembra algo do passado, do evento passado, que ficou entalado na nossa garganta, que a gente precisa expressar aqui, e eu vou começar falando do pedido de desculpas que eu quero expressar aqui para Valentina Shevchenko. Porque, cara, como que eu fui duvidar dessa mulher, cara? Eu não deveria ter duvidado. Como que eu fui capaz de fazer isso? A gente não deve jamais duvidar de uma lenda que ainda não está completamente se afastando do esporte. Ela estava ainda, está lutando em alto nível ainda, não deveria ter duvidado. Peço desculpas para a Valentina, controlou Alexa Grasso lá, né, explorou uma falha impressionante, né? Ela dominou completamente a luta, e esse pedido até eu poderia estender para o Merab Dvalishvili, que eu também duvidei dele, né? Mas vou ficar aqui só com esse pedido para a Valentina. Do Merab ainda quero ver um pouquinho mais, né? Vai ter que provar um pouco mais aí, mas tudo bem. Valentina, perdão, prometo que não vou duvidar mais de você. Qual que é o seu espinho, Barbie? É interessante você mencionar isso. Não é o meu espinho, mas tem a ver com o meu tapinha de despedido no final. Mas não vou dar spoiler, não. Já dei demais. Mas o meu espinho na garganta aqui é muito porque eu tenho a impressão que o UFC sempre promove as paradas de uma maneira incorreta, vamos dizer assim. Eles estavam na esfera, um evento super produzido, e a impressão que dá é que eles não valorizam as coisas certas, pelo menos para mim. Talvez as pessoas aqui nos comentários tenham uma opinião muito diferente. Mas, por exemplo, eu acho as entradas dos lutadores
muito toscas. A entrada dos lutadores em si, sabe? E eu acho que é uma coisa tão facilmente remediável, bicho. Bota fogos de artifício, bota uma banda para tocar ao vivo, sei lá. Mas, tipo assim, teve aquele show de tecnologia com a imagem digital ali em 3D do Sean O'Malley. E aí, quando ele entra lá com o casaquinho dele, com um monte de gente ao redor dele que é maior do que ele. Então, eu sempre fico naquela ideia que, tipo assim, se você quer fazer os lutadores parecerem super-homens, ou se você quer fazer os lutadores parecerem especiais, você tem que fazer a entrada deles parecer um pouco especial. E é muito doido como que o UFC parece sempre rumar no caminho contrário desse tipo de coisa, sabe? Eu lembro até hoje quando o Israel fez aquela entrada, que ele entrou com aquela galera dele, que teve a dança, e o Dana White falou, não gostei, não vai acontecer novamente. Eu tava, mas bicho, foi a entrada mais legal que eu vi em anos. E o cara, tipo assim, não é só que ele ficou indiferente, ele foi diretamente contra esse tipo de coisa. Para mim é uma coisa muito doida, porque esse tipo de promoção faz a diferença, sabe? Essa entrada do Adesanya ficou famosa. A galera toda no YouTube vendo isso, a galera no Instagram, no TikTok vendo esse tipo de conteúdo, e o Dana White não gosta disso. É muito doido para mim que existe essa questão de querer que o lutador se promova, mas ao mesmo tempo a entrada é um dos jeitos mais óbvios do lutador poder se promover, porque ele escolhe a música, ele escolhe a roupa, ele escolhe o que vai acontecer. E aí, se você quer limitar o cara, tipo, não, você vai andar de uma ponta a outra e só vai ter uma musiquinha tocando, você meio que tá cortando um pouco de personalidade que ele poderia atribuir para esses momentos, sabe? E eu achei que, bicho, você tá no estágio mais tecnológico do planeta inteiro. Eu achei que eles podiam ter feito um trabalho melhor. Tiveram várias coisas interessantes que eles fizeram, em especial, tipo assim, eu sou um cara que eu sou completamente contra a existência das Ring Girls. Eu acho uma parada estúpida demais. Mas, tipo assim, até isso eu achei que ficou legal. A roupa que elas estavam usando, eu achei que ficou sensacional. Mas, no geral, eu achei que perderam muito a chance ali, infelizmente. E esse é o meu espinho na garganta. Bom, então agora vamos para o quadro do Rampazzo Reage, que é o que a gente prometeu aqui, que ele vai aparecer rapidinho e vai comentar aí em cima dos comentários que foram feitos da semana passada. Rampazzo Reage! Cavaleiros de Brutamontes, donzelas e desdonzeladas, eu estou em trânsito, eu estou ausente, eu não estou nesse episódio, muito bem representado pelos meus dois escudeiros, né? Mas Rampazzo Reage nunca falha. Vamos ao primeiro comentário aqui que eu separei, né? Vicente Flá. Esse eu precisava ler, eu tenho coisas a dizer. Abre aspas. Amigos, venho agradecer por não ficarem com lá ele depois de qualquer palavra que possa ter duplo sentido. Puta que pariu, como é chato o que os outros canais de MMA fazem por aí. Cara, isso aqui falou ao meu coração, hein? Porque eu não, pessoalmente, mas eu sou chato, né? Você é chato que nem eu, né, Vicente? Pessoalmente, eu não suporto esse lá ele, esse chama. Vocês nunca vão me ouvir falar lá ele nem chama aqui. E por coincidência, porque isso não foi combinado, Meloto e Barbie também partilham, né, dessa filosofia, porque ninguém vem com essas... A gente é chato, cara. Bem-vindo ao clube, Vicente. Aqui não passa em 3 tapinhas, não tem lá ele e não tem chama. E tenho dito. O próximo comentário que eu separei aqui é vou tirar os óculos para a direita aqui. É do Adriano. É do Adriano Sonar. É isso aí, abre aspas. Olha a provocação que o cara fez. Cara, eu achei legal. Com o nível de chão apresentado pela Valentina e Grasso, a Honda no auge faria o que fez no passado? Cara, a Honda no auge é uma Honda de 10 anos atrás, né? Até um pouco mais. E o MMA, essa é a minha opinião, é um esporte novo e que vem evoluindo muito, galopantemente, até por ser um esporte novo. Então eu tendo a achar que esses grandes lutadores do passado, mesmo no auge, batendo de frente com os grandes lutadores, no caso lutadoras, né, de hoje, cara, o esporte evoluiu, novas técnicas foram implementadas, novos aprendizados, novos golpes, novas transições, disciplina de atleta mesmo. Então eu acho que não, mas por conta disso, né?
É mesmo, daqui 50 anos, cara, o top, o GOAT, dificilmente vai ser ainda um John Jones, um George St. Pierre, porque é um esporte que está evoluindo o tempo todo. É isso. Fui! Agora, vamos então para o assunto principal, né? Vamos para o tema principal do nosso podcast, que é as melhores lutas da história do MMA. A minha lista, a lista do Barbie, eu espero que vocês entendam, né? A gente tem os nossos critérios aqui. O que eu quero também deixar claro aqui também é que o nosso radar pode ter falhado um pouco, a gente pode ter esquecido de alguma coisa. A melhor luta tem muita subjetividade, né? O melhor, o que é o melhor, né? Cada um pode entender da sua maneira, a gente pode não agradar com o que a gente vai falar, e a gente pode mudar de ideia a qualquer momento, durante o podcast aqui. Eu entrei com uma lista, eu posso sair com outra, né? Vai ser talvez até bizarro nesse sentido. Vou começar então com o meu top 5, o Barbie vai ficar à vontade aqui para comentar em cima. Eu fiz ele em ordem, tá? Da primeira até a quinta luta, com muita dificuldade, muita dor no coração em deixar lutas de fora. Imagino que o Barbie também esteja passando pela mesma situação. Mas vamos lá. A minha quinta luta, vou começar pela quinta, tá bom? Maurício Shogun contra Antônio Rogério Nogueira, o Minotouro. Luta que aconteceu no Pride. Eu não queria deixar alguma luta fora do Pride, fora dessa lista. Eu tinha que colocar alguma coisa do Pride aqui. E para mim foi a melhor luta da história do Pride, porque teve intensidade do início ao fim, foram 3 rounds, se eu não me engano, 3 rounds, 20 minutos de luta, né, porque o primeiro round era 10 minutos, os outros sequentes ali eram 5, teve contundência, knockdowns de ambos os lados, né, teve equilíbrio, teve dinamismo, porque não foi só trocação, teve grappling também, golpes diferentes do que a gente está acostumado a ver hoje em dia, né, porque teve tiro de meta também, e a duração, né, porque não acabou em um round, acabou, né, depois dos 3 rounds. Nem sempre uma luta que termina por nocaute, ela agrada completamente, né? A gente tem que ter essa ciência também. E eu tentei seguir essa linha para todas as outras lutas, não só para essa aí também. O que você acha dessa luta aí, Barbie? Shogun contra Minotauro, a primeira, né? Pô, eu já tô mudando a minha lista, porque essa luta tava lá também, cara. E eu já vou dizer assim, em relação ao que você falou, eu acho que praticamente todas as lutas da minha lista, aliás, talvez todas, chegaram pelo menos no quinto round, cara. Eu acho que é isso, cara. Nocautes são espetaculares, mas só que a luta, ela tem que ser competitiva para ela ser realmente boa, para ela ser uma luta histórica, ela tem que ter drama, ela tem que ter momentos. E, cara, essa luta do Minotauro contra o Shogun na época estava na época de imparável dele, né? A gente olhava pro cara e achava que ele era invencível, e o Minotauro tava tocando ele em pé, sabe? Tava acertando ele com força, deu o knockdown, tava dando um puta atraso nele, o Shogun... Foi engraçado, porque inverteu as coisas, né? O Shogun foi melhor no chão e o Minotauro foi melhor em pé, né? Durante a maior parte da luta. Pois é, cara, o Shogun também estava fazendo uso das quedas dele, ele estava aplicando com muita excelência, acertando aqueles socos, tipo, pulando na guarda do Minotauro, tentando os pisões. Foi uma luta, igual você falou, foi muito dinâmica, porque o Shogun teve que o tempo todo ir mudando a estratégia, porque ele não podia ficar só no chão, e ele também não podia ficar só em pé, sabe? Ele tinha que dar um meio de caminho ali, começar a mesclar as coisas. E o que é interessante é que o Shogun foi progressivamente ganhando espaço nessa luta, sabe? Até vencer a decisão, na minha opinião, muito justa. Uma excelente luta, está de parabéns, Peloto. Palmas para esse meu garoto. Rapaz, aí por enquanto nós estamos paz e amor aqui, né? Mas vamos ver, né? De repente a gente vai discordar feio no final. E foi tão boa, né? Aí vai um outro comentário em cima, que marcaram 2 vezes depois de novo, né? Teve mais 2 vezes que eles se enfrentaram. O Shogun venceu as 3, embora de forma polêmica, né? Eu vou te dizer que eu achei que o Minotauro venceu as 2 últimas. Para mim, o Minotauro ganhou essa trilogia. E oficialmente, é igual você falou, ele não ganhou nenhuma das lutas, mas para mim, eu vi a vitória dele em 2. Foi o 3-0 mais xoxo, talvez, da história. Né? E há quem diga que o Minotauro ganhou a primeira também, que foi equilibrada. Mas, enfim, agora vamos para a 4ª luta que eu escolhi. Essa aí eu acho que eu vou mexer com você, capitão, porque eu acho que você gosta desses caras aqui. Frank Edgar versus Gray Maynard 2. Aquela luta que terminou empatada no UFC 125.
histórica disputa de cinturão, né, dos leves. O Maynard deu 3 knockdowns, pelo menos, no Frank Edgar. Olha, talvez até um pouquinho mais, não lembro agora direito, mas é que faz tanto tempo que a gente viu todas essas lutas, né? Obviamente não deu tempo para a gente rever elas até a gravação desse podcast, mas o que eu lembro daquela luta é que ela foi um marco, foi uma coisa assim na categoria dos leves ali que para tudo, vamos fazer uma revanche dessa luta espetacular, né? Até porque terminou empatada. E a terceira luta entre eles também foi muito boa, né? Aí o Frank Edgar nocauteou, mas eu não poderia deixar de fora essa luta que terminou empatada aí. A escolha foi boa também, capitão? Pô, você tá me quebrando. Tipo assim, como que. Eu vou dizer para vocês, meus queridos, a gente fez essa lista sem falar um com o outro e a lista até agora foi igual. Cara, essa luta, ela não só foi uma luta incrível, ela é daquelas lutas que eu nem recomendo. Eu nem recomendo para as pessoas porque eu falo assim, se essa é a primeira luta que você assiste, nenhuma mais vai te saciar. Você já está começando no topo. Essa foi a luta que me fez virar fã de MMA. Eu lembro direitinho que era o domingo de manhã, eu nem assistia MMA, estava na casa de um compadre meu, aí estava passando a reprise do UFC, estava essa luta, e eu fiquei assim, que é isso? Meu amigo, isso é impossível, isso é surreal, o que está acontecendo aqui? E desde então, fiquei vidrado na coisa, né? Mas foi essa luta, foi exatamente essa luta. Eu amo essa luta de paixão. Eu sei que tu é muito fã do Frank Edgar. Eu sempre percebi isso nos teus posts, nos teus comentários, no Orkut, né, que a gente se acompanhava lá, um outro. E vamos ressaltar aqui, né, como foi guerreiro o Frank Edgar. Eu não tinha falado sobre isso. Ele apanhou tanto no início daquela luta e conseguiu reverter aquela situação. Ele não reverteu para ganhar, mas ele conseguiu equilibrar as ações, né? Quedou teve de tudo aquela luta lá. Teve grappling também, né? Quedas plásticas. E o quão bom era o Frank Edgar, né? O queixo dele, as pessoas esquecem disso. Ele hoje era, né? Se aposentou, um peso galo de elite, mas na verdade ele conseguiu ser campeão dos leves. O quão incrível isso é. Cara, pois é, eu concordo demais com você nisso, e foi realmente uma performance histórica. Vale constar, assim, que também foi um dos trabalhos de corner mais interessantes que eu já vi na minha vida, porque quando terminou o terceiro round, eu lembro do corner do Maynard falando para ele, tá 2-1 para ele. E, tipo assim, se você for ver por, tipo assim, round a round, de fato poderia estar 2-1 para o Edgar, mas o primeiro round foi um 10-8 com margem para 10-7. Se bobear nas regras hoje seria 10-6, sabe? Foi uma parada absurda. Então eu achei muito engraçado que o corner do Maynard falou, tá 2-1 para ele. Mas é isso, não tinha como o Maynard estar perdendo a luta naquele momento, mas definitivamente, tipo, empurrou ele para continuar lutando. E ele perdeu 2 rounds claramente, mas tanto o terceiro quanto o quinto tiveram margem para o Maynard. Eu vou dizer assim, que revendo essa luta hoje, eu acho que o Maynard deveria ter saído com a decisão, muito provavelmente, até porque aquele primeiro round ser 10-8, eu ainda acho que é muito pouco. Foram 4... É verdade. Pois é, bicho, foram 4 knockdowns. Eu amo o Edgar de paixão, torci demais para ele, mas olhando assim com um olhar frio, acho meio complicado. É verdade. Bom, agora vamos então para a terceira luta que eu escolhi da lista. Eu coloquei essa acima, talvez polêmica, porque é uma luta que ela não teve tantos holofotes assim, não foi vista por tantas pessoas, eu acredito, mas por ter chamado a atenção da forma que chamou, numa noite que também tinha um evento ali concorrente, que era o principal evento, né? Eu estou falando aqui da luta entre o Michael Chandler e o Ed Álvares, a primeira luta entre eles, a luta que revelou o Michael Chandler para o mundo, uma luta que o Michael finalizou, o Ed Álvares, depois de uma guerra ali de 4 rounds, né? Aquela luta entre eles, foi no 4º round a finalização do Chandler. Foi na mesma noite do UFC 139, que teve Vanderlei Silva e Kang Lee, Shogun e Dan Henderson, enfim. E aí essa luta eu lembro na época que chamou muita atenção. Tipo, tava todo mundo ligado no UFC, mas nós fãs hardcores que estavam acompanhando lá no Orkut, eu lembro que nós estava comentando, cara, olha o que está acontecendo ali do lado. Está acontecendo uma coisa extraordinária também. E ali a gente conheceu o Michael Chandler, o potencial dele, estava invicto na época. O Ed Álvares era era conhecido como um lutador top da categoria dos leves. E o Michael se mostrou para o mundo ali com uma performance muito boa. Teve altos e baixos na luta também, mas
Foi uma lutaça. Vocês precisam ver, quem não viu aí, por favor. Recomendo, tá no YouTube aí disponível. Você lembra dessa luta, capitão? Mas lembro demais. Essa luta não está na minha lista, mas eu respeito demais a sua escolha aqui. O que eu tô achando chato, eu queria que você escolhesse uma luta que eu não respeitasse, que eu falasse, minha luta, você tá errado. Mas cara, essa foi uma luta incrível mesmo. E essa aqui é um exemplo perfeito, tipo assim, quão incrível é quando dois lutadores de alto nível entregam tudo. Sabe? E foi uma luta sensacional, não tem que tirar nem pôr daí. Tipo, um tava entrando no auge da carreira dele, extremamente agressivo, mão pesada, bom boxe, bom wrestling. Eu diria que o Chandler mais novo era bem melhor do que o Chandler atual. Bem melhor. Então, 2 vezes mais lutador. E o Álvares também estava no auge da carreira dele, ver ele sendo dominado e finalizado daquela forma deixou muita gente pasma, inclusive eu. Lutasse. Ela ocorreu no Bellator, né? E justamente por isso não teve tanta mídia na época, né? O Bellator ainda estava no início, era a edição 58, né? Já são mais de 300 edições aí, mas ficou marcado para mim até hoje, porque não se esperava nada e entregou muito, né? Então, quanto a minha segunda luta da lista, que daí eu fui um pouco mais passional, que foi justamente a luta entre o Dan Henderson e o Shogun, que aconteceu na mesma noite. Olha só que incrível, hein? 2 lutaças. Para mim, isso me marcou muito na época. Aconteceu na mesma noite, Shogun e Dan Henderson, a primeira entre eles, onde o Dan Henderson ganhou por decisão unânime, depois de ter quase nocauteado o Shogun. Teve muita reviravolta essa luta. O Shogun terminou montado por cima no 5º round. Para mim, até na época, eu fiquei com a sensação que tinha dado empate. Aquele 5º round, para mim, o Shogun poderia ter ganhado por 10-8. Não aconteceu, né? Mas ali foi o meu lado mais torcedor. Mas reconheço que o Dan Henderson, na idade que ele já estava, naquela época lá, ele já estava fazendo hora extra e estava fazendo muito bem, né? Que carreira desse cara e que luta, para mim, merece esse segundo lugar. Mas diz aí o que você acha, capitão. Pô, cara, essa foi uma lutaça mesmo. Essa foi uma lutaça. E eu concordo 100% com você. Na verdade, eu diria, eu vou até ser mais assertivo. Essa luta tinha que ter sido empate. E eu digo isso, tipo assim, na época que essa luta rolou, quando eu entrei no MMA, quando eu comecei a acompanhar o esporte, ou você gostava do Lyoto ou você gostava do Shogun. Não tinha parada de gostar dos dois. Era tipo o time rival da cidade. E eu gostava do Lyoto. Então, eu gostava do Shogun. Pois é isso, cara. Então você torcia contra o cara. E eu sempre gostei do Dan Henderson. Então, eu lembro que eu tava assistindo essa luta e eu tava, pega ele, Dan. E aí o Shogun começou a dominar ele. E, tipo assim, foi uma parada meio passa. Eu diria que essa luta meio que mostrou, em teoria, o quanto que a forma de pontuar estava incorreta. Porque eu acho que essa luta foi um empate óbvio. Eu acho que é impossível outro resultado. Eu acho que é 10-9 Dan Henderson nos primeiros 3 rounds, 10-9 Shogun no quarto e 10-8 Shogun no quinto. Eu não acho que tem como pontuar aquele 5º round menos do que 10-8. Tipo, eu realmente acho que não tem como. E para mim admitir isso, na época eu não admitia não, mas tipo assim, para mim o que mostrou que a pontuação estava errada é porque o Dan Henderson dominou 19 minutos da luta, perdeu os últimos 6 e, em teoria, pelo menos deveria ter empatado a luta, sabe? Eu lembro de ficar com um gosto meio amargo na garganta por isso, mas, cara, uma luta incrível. Eu fiquei com gosto amargo porque estava revendo os números aqui. O Dan Henderson não acertou nenhum golpe significativo no 5º round. E o Shogun acertou 23. Isso aí já mostra que... Né? Foi um empate óbvio. Não tem como. O Dan Henderson ficou embaixo com o Shogun montado em cima dele a luta inteira. Não, a luta não, o round. Perdão, o round inteiro. E aí entra o motivo pelo qual eu escolhi a primeira luta dessa lista. Talvez seja polêmica, porque o resultado não agradou, mas justamente por ter tido um desfecho contundente, ao contrário da luta do Shogun contra o Dan Henderson, ao contrário de outras que eu escolhi, que uma terminou empatada lá, enfim, essa teve um desfecho que não deixou dúvidas. E eu acho que, além de toda a luta ter sido intensa, cheia de contundência, reviravolta, dinamismo, porque teve grappling, teve a duração, porque durou os 5 rounds. Desculpe aí os fãs dele, mas para mim foi Glover Teixeira contra Jiri Prochazka, a minha
top 1, a melhor luta da história do MMA, porque teve de tudo que eu espero em uma luta. Não teve nocaute, talvez, mas teve um desfecho contundente, que eu acho que coroou ali. Se a gente estivesse do outro lado da moeda, se a gente fosse tcheco, essa luta talvez teria mais um brilho a mais. Mas a gente, por ser brasileiro, a maioria estava torcendo pelo Glover, né? Talvez ficou aquela sensação ruim. Mas eu, cara, tô tentando não ser tão passional assim e tentar enxergar os lados positivos dessa luta. Tanto é que tentaram casar revanche depois. Se vocês verem minha lista, todas as lutas do top 5 ou aconteceu a revanche, ou tentaram marcar e cancelaram, que no caso do Giro Prohaska e do Glover Teixeira aconteceu isso, né? E aí, capitão, polêmica essa decisão aí? Cara, eu vou ser sincero com você, essa eu não quero nem comentar, porque essa tá na minha lista e eu me recuso a tirar. Porque as outras eu tirei. As outras eu tirei. Eu tô aqui substituindo as lutas enquanto você tá falando, mas essa eu me recuso. E eu vou dar o motivo depois, eu não posso dar o motivo agora. Vocês vão ter que esperar uns minutinhos. É isso aí, então. Tá encerrada a minha lista. A princípio é isso. Pode ser que eu mude de ideia, mas tentem aí. Fiquem à vontade para tentar fazer eu mudar de ideia. E a sua lista aí? Como é que tá, Carisma? Bom, então, eu vou começar pelas lutas nerd. Eu vou começar... Tem uma luta aqui que ninguém nunca ouviu falar, exceto eu. E ela rolou no UFC. E o que eu acho mais interessante dessa luta é que ela não ganhou sequer o prêmio de luta da noite, mas eu amo ela. E vocês possivelmente não conhecem nem os lutadores. A luta foi entre Paul Taylor e Sam Stout. E acho que ela rolou o quê? 10, 12 anos atrás. O lance para mim é que essa luta é tipo... É luta para nerd mesmo. Foi um espetáculo de trocação. Foram dois caras extremamente técnicos que sabiam o que estavam fazendo, que estavam entrando na porrada, mas ainda assim tinha uma beleza no ar, sabe? Tinham as combinações entrando, a forma que eles estavam se portando durante a luta toda. O fato, pareceram até que eles respeitaram o momento, sabe? Tinha uma intensidade, mas não teve uma mão salvadora em momento algum. E outra coisa que vale constar é que eu achei que o resultado dessa luta foi péssimo. Eu achei que foi um garfo absurdo. Mas, cara, é uma luta para mim, tipo... É isso, se a pessoa tá começando a entrar de cabeça na questão de análise, na questão de apreciar a técnica da coisa, eu sempre falo, assiste essa luta, porque essa luta foi bonita de se ver. Não é que ela tenha sido empolgante, não é que tenha sido espetacular, ela foi bonita. Eu acho que isso aqui é uma parada importante, mas eu prometo que essa é a luta mais nerd da lista. E ela só entrou porque o Meloto tirou umas lutas daqui. Eu vou confessar que eu não lembro dessa luta, eu conheço os dois lutadores. Bom, o Sam Stout ficou anos e anos no UFC, fez outras lutas bacanas também. Acho que teve até uma trilogia ali com o Spencer Fisher, não foi? Teve mais de uma luta com o Spencer Fisher. Canadense, enfim. O Paul Taylor eu não lembro muito, mas é um lutador que eu já vi lutar e tal, mas não deixou tantas marcas assim. Mas, cara, respeito completamente, né? Isso aí, às vezes, é o sentimento que você tem que marca naquela época, naquele momento ali, que você guardou para si aquele gosto e tá tudo certo, né? Mais do que legítima escolha, e tô curioso para ver o restante. Cara, o restante eu imagino que não tenha tanta surpresa. Eu acho que essa segunda aqui vai ser um pouco mais surpreendente, porque essa segunda aqui envolve o Justin Gaethje. Meloto, que luta do Justin Gaethje você acha que eu coloquei aqui? Cara, não é tão fácil escolher, hein? Não é fácil escolher. Por isso. Tem muitas lutas. Cara, eu vou chutar aqui, tá? Justin Gaethje contra Michael Chandler. Cara, essa é uma excelente escolha. Mas, para mim, o que essa luta peca é que o terceiro round teve uma queda drástica de ritmo ali, sabe? E tipo assim, não que isso tenha feito a luta ser ruim, mas a gente está falando das melhores lutas da história do MMA. A luta que eu escolhi, meu querido, nem rolou no UFC, rolou no WSOF. Luiz Palomino? Luiz Palomino, cara. Rapaz. Maluco, a primeira luta entre eles foi uma parada que eu não tava nem acreditando no que tava rolando. Eu piscava, era knockdown para um lado, eu piscava, era knockdown para o outro. Muito diferente da última aqui que eu falei, que foi um show de técnica, foi uma luta bonita. Essa luta foi uma destruição. Eles estavam se obliterando. Não passou 30 segundos sem que um machucasse muito o outro, sabe?
Tipo, foram 3 rounds disso. A luta nunca parou, nunca perdeu a intensidade. A segunda luta entre eles também foi excelente, foi nesse nível, mas a primeira, para mim, tem um gosto especial, cara. Eu não tava nem entendendo o que estava acontecendo, a parada me pegou completamente desprevenido. E é interessante, né? Porque o Justin Gaethje muda o nível, entra no UFC, pega lutadores bem melhores do que o Palomino e continua fazendo as mesmas lutas. Ele tem Exatamente, cara. Que sensacional que é o Justin Gaethje, realmente, né? Desde o WSOF, né, que foi onde ele fez essa luta, não era nem PFL ainda, não era ainda. A antiga WSOF, né, que depois veio a se tornar PFL, onde o Justin Gaethje fez história, foi campeão lá, assim como o Marlon Moraes também, outros lutadores que depois foram para o UFC e também conseguiram se destacar no UFC, né? Isso que é interessante a gente ver. Não subestimar tanto aqueles lutadores que se destacam nas outras organizações, por só talvez estar enfrentando lutadores teoricamente de nível inferior. Às vezes ali você consegue identificar um talento e que ele vai se dar bem também entre os melhores, e foi o caso do Justin Gaethje. Boa escolha também, hein? Gostei dessa escolha aí. Cara, mais uma coisa interessante a respeito do Gaethje é uma coisa que também sempre foi muito falada a respeito do Frank Edgar, que era, tipo assim, esse cara tem a capacidade de fazer luta dura com todo mundo. E isso não é nem necessariamente uma qualidade. A ideia era que, tipo assim, o Frank Edgar pegava o porteiro da esquina, luta dura. Aí depois ele pegava o melhor peso leve do planeta, luta dura também. Então, tipo assim, como que você consegue pegar caras de níveis tão discrepantes e sempre fazer uma luta dura? O Justin Gaethje era isso. Ele tava pegando... Tipo, o Luiz Palomino é um lutador decente, mas, cara, ele não... Eu não acho que na época ele se sustentaria dentro do UFC. Aí o Justin Gaethje pega um cara desses, faz uma luta duríssima, depois ele vai pro UFC e é bem sucedido lá também fazendo lutas duríssimas. É uma parada que não faz sentido, sabe? Mas indo para a próxima luta. E essa aqui é uma que o Meloto falou, eu não posso tirar essa da minha lista. Não, peraí. Essa aqui é a que o Meloto falou? Não. Opa, não. tem novidade. Tem novidade. Essa luta aqui também foi essa luta que eu acho que combina o que eu estava falando dessas últimas duas aqui. Essa luta foi extremamente técnica, foi a categoria do nível mais alto, mas também foi porradaria. Também Peso foi... galo? Não, peso pena. Pensa comigo. Vai dando pista aí. Vou dando pista. Quem é o maior peso pena da história? José Aldo. José Aldo. Qual foi a melhor luta do José Aldo? Da carreira do José Aldo? Chad Mendes 2? Exatamente. Oh. Essa luta é incrível. Essa luta é surreal da você ver. Porque a intensidade dessa luta não para. Um fazia uma coisa, o outro se sentia na necessidade de responder. Eu lembro direitinho que acho que foi no primeiro round, o Aldo toma um golpe, ele sente o golpe, ele sai meio desequilibrado, o Mendes vai para cima e o Aldo, ao invés de agarrar, puxar para um clinch e ir para uma queda, ele só devolve porrada, bicho. E ele machuca o Mendes nessa. Eu lembro que na época eu tava... Meu pai do céu, ele fez a parada errada e deu certo. E ele fez isso a luta inteira. Foi uma luta surreal, cara. Foi muita técnica dos dois lados, mas foi também muito coração, muito cardio. Os dois entregaram tudo nessa luta. Essa é daquelas lutas que, tipo assim, muda os dois lutadores. Eu acho que também é daquela luta que, pra mim, assim, sim, o Mendes perdeu, mas, cara, fazer uma luta daquelas não é pra todo mundo, cara. Eu diria que é pra um seleto grupo muito pequeno. Na época, assim, o Mendes também estava naquele status de invencível, entrou o Duane Ludwig na Team Alpha Male, o Mendes estava nocauteando todo mundo, pegou o José Aldo e, cara, foi a excelência do MMA. Foi para mim o ápice do esporte. Depois daquilo, a gente foi decaindo. O Mendes, ele me lembra muito o Michael Chandler, justamente o mesmo estilo, cara. Wrestler com mão pesada, atlético, né, trocação de boxe alinhadinho. Cara, o Mendes realmente estava muito bem naquela época. Depois acabou sendo desmoralizado, né, pelo Conor McGregor, aí depois foi nocauteado até pelo Frank Edgar também, né, que para mim me surpreendeu aquele resultado. Foi, né? Ou tô errado? Foi esse primeiro round. Ninguém esperava essa parada. Cara, assim, depois ele me decepcionou, porque para mim ele tinha atingido um nível muito alto antes da luta contra o Aldo e testou o Aldo, realmente, né? O Aldo foi até o limite dele ali, e foi a luta do ano, inclusive, naquele evento lá do UFC 179 em 2011.
2014. Tá aqui, 2014. Boa escolha, boa escolha. Cara, essa luta foi realmente incrível. Minha próxima... Aliás, eu tô falando a parada aqui, eu não pensei numa ordem para essas lutas, não. Honestamente, isso seria muito difícil. Cara, eu até não... Eu botei ordem, mas de repente tá tudo errado, cara. Eu falei uma coisa, de repente já posso pensar em outra. Tem luta fora da lista que eu posso daqui a pouco voltar a colocar. Então, assim, ó, a ordem, não se apegue muito a ela, tá bom? Sim. Não, e o meu número 2, eu vou deixar, tipo assim, o meu número 2, eu acho que ele seria o número 1, mas eu vou deixar como número 2, porque é a mesma que você falou, é a luta entre Jiri Prochazka e Glover Teixeira. Por que eu não tirei essa luta da lista? Porque eu acho que, objetivamente falando, essa é a melhor luta de MMA da história. Objetivamente falando. Porque, tipo assim, você não precisa estar torcendo para um dos caras. A ideia aqui é que foram quase 25 minutos, e durante todo esse tempo, um dos dois estava à beira da morte, sabe? E foi tudo, né? Foram quedas, foi ground and pound, foram finalizações, foram semi-nocautes. O tempo inteiro, um deles estava à beira da morte. Ou era o Jiri batendo, ou era o Jiri apanhando, o Glover tentando finalização, o Jiri conseguindo se levantar. Foi uma parada insana. Foi dessa parada. Eu realmente não estava acreditando no que estava acontecendo, porque a impressão que dava é que a luta podia acabar a qualquer momento, mas ela não acabava. Tiveram 48 mil momentos dentro da luta que eu pensei, é agora, e não foi agora, sabe? Igual você falou, eu acho que o resultado deixa a gente com um gosto amargo na garganta, ainda mais porque estava sendo uma performance histórica do Glover, né? O que ele estava fazendo naquela luta ali, vindo com a idade que ele tinha contra um meninão daqueles, um cara com aquela capacidade atlética, estava sendo surreal. Aí, para ver ele ser finalizado no último minuto da luta, doeu. Faltando 28 segundos, cara. 28 segundos ele foi finalizado ali. E ele tava ganhando, né? Ele ia ganhar essa luta. Ele ia ganhar. Não tem como você contar os pontos ali e pontuar uma derrota do Glover. Mas, cara, foi a melhor luta de MMA da história, na minha opinião, objetivamente falando. Se você for pegar as coisas que fazem uma luta, em teoria, ser empolgante, uma luta ser boa, e o que faz uma luta ser de MMA. Porque se você for pegar uma luta de MMA e falar, essa foi uma boa porradaria entre dois trocadores. Pô, beleza, mas cadê o aspecto MMA? Essa luta teve tudo e foi intensa o tempo inteiro, sabe? Teve uma coisa que não teve, Barbie, e até me surpreendi pelo fato de não ter. Knockdown. Não teve knockdown. Mas os caras ficaram à beira de cair a todo momento. Todo momento. É isso. Eu acho que uma coisa muito subestimada no Glover nesse final de carreira é como que ele estava sendo defensivamente consciente quando ele sentia golpes, sabe? E isso salvou ele muitas vezes. Igual você falou, os dois ficaram à beira do nocaute muitas vezes na luta. Muitas vezes mesmo. E agora, indo para o meu top 1, essa aqui é uma escolha pessoal. Essa aqui é uma escolha... Porque o que aconteceu? Quando eu vi essa luta ao vivo, quando eu digo ao vivo, é porque eu vi quando ela aconteceu. Eu não vi uma reprise, mas eu não estava lá. Quando eu vi essa luta, ela quase me matou. E eu não falo isso de boa, sabe? Eu lembro que a luta acabou e eu fiquei uns 10 minutos, tipo, deitado no sofá, pensando, eu acho que eu tenho que parar de assistir esse esporte. Aí que tu disse que... Aí que tu chegou à conclusão, eu realmente prefiro assistir o UFC Apex sem torcida, sem plateia, sem emoção. Cara, não, bicho. A luta que eu tô falando é entre Israel Adesanya e Kelvin Gastelum. E, cara, boa. Essa luta quase me matou. Foi o tempo todo também, é isso, o Gastelum complicando a luta, o Israel conseguindo uma certa dominância, conseguindo balançar, quase morrendo no quarto round, entrando no quinto round. Aquele quinto round do Israel é histórico, bicho. Aquele quinto round é fora do planeta. O que ele fez depois de quase morrer no quarto, eu sei que muita gente tem ressalva com essa luta, a falta de inteligência do Gastelum e etc e tal, mas o lance para mim é que essa luta quase me matou. E isso aqui é uma coisa que eu não consigo fingir. Eu acho que se eu escolhesse outra para ocupar este posto na lista, eu estaria me enganando, porque eu nunca senti isso com nenhuma outra luta. Eu já tive muitas sensações, tipo, afobadas com luta de eu ficar preocupado. Pô, eu chorei quando o Aldo perdeu pro Conor. Não muito, mas eu chorei. Eu sempre fico com o coração palpitando. Até mesmo na mesma noite teve Dustin Poirier contra Max Holloway, que também foi uma puta lutaça. Mas essa quase me matou. Essa eu realmente senti que eu estava à beira de ter um ataque cardíaco. Eu estava quase tendo um treco. E eu lembro que eu estava falando com a minha namorada da época, eu falei assim,
Eu tenho que parar de assistir esse esporte antes dos 50 anos, bicho. Porque o meu coração mais fraco não aguenta uma emoção dessas. Não aguenta, é impossível. E, portanto, eu tenho que escolher essa luta, cara. Eu tenho que escolher essa luta. Cara, é bom a gente cuidar da nossa saúde. Eu ando bem preocupado com a minha também, porque, olha, não vai dar pra gente continuar nesse ritmo aí de não se cuidar e querer assistir essas porradarias aí todas que a gente vai se dar mal. Mas realmente, boa escolha. E é engraçado que, olhando os números, o Israel Adesanya teve 4 knockdowns nessa luta, mas não foi tão desequilibrado assim. O não, isso foi quase tudo só no quinto round, bicho. Foi muito pau a pau essa luta, até aquele domínio no final ali do Adesanya. E é engraçado que o Adesanya teve essa luta muito acirrada com o Kelvin Gastelum, mas um cara como o Robert Whittaker, né, na primeira luta, pelo menos entre eles, tirou o Whittaker para nada, né? E é um cara mais técnico que o Kelvin Gastelum, né? É aí que eu quero chegar. Às vezes o Adesanya tem performances magistrais contra caras muito melhores, e às vezes acontece o que aconteceu aí com o Kelvin Gastelum e até mesmo contra o Dricus du Plessis, onde ele não brilha. Cara, interessante você falar isso, porque eu tava tendo essa discussão mais recentemente, que estavam colocando o Israel no topo de uma lista de melhores trocadores da história, e eu tava falando, é impossível colocar ele ali, porque o tanto que eu já me decepcionei com a performance do Israel, cara, por si só já faz ser impossível. Ele já foi dominado em pé muitas vezes. Ele já passou perrengue em pé muitas vezes para eu colocar ele aí. Eu não tô falando de coisa de knockdown. Eu tô falando de Sean Strickland dando uma surra nele por 5 rounds. Eu tô falando de Yuri Blachowicz dominando ele por 2 rounds antes de começar a quedar e dominar por mais 2. Esse tipo de coisa tira ele da lista. Mas essa luta em particular, eu acho que todo mundo que estava assistindo meio que teve a impressão que entrou melhor que Kelvin Gastelum, que já entrou. E o Israel cresceu além disso. Então é muito doido, porque eu concordo com você. Eu esperava uma luta mais tranquila para o Israel, mas o Gastelum ali não daria luta fácil para ninguém na história do MMA. Eu falo isso aqui com segurança. Vamos então para as menções honrosas? Só para a gente não deixar alguma coisa de fora aí. Eu fiz uma pequena lista aqui, galera, que vocês eu acho que vão querer ser muito ouvidos aí nos comentários. Coloque aí nos comentários as lutas que vocês acham que entram nesse top 5. Pode criticar a gente à vontade aqui, né? A gente é capaz de, no próximo podcast, até nos dar um tapinha na nossa própria cara por conta disso. Mas, como a gente pôde deixar o Wanderlei Silva de fora dessa lista, né? A gente não botou o Wanderlei Silva. Mano, tinha umas 2, 3 lutas do Wanderlei que poderiam ter facilmente entrado aqui. O problema para mim, pessoalmente, é que as lutas do Wanderlei entram muito pelo critério da emoção e da empolgação. E eu acho que, tipo assim, você reassistir as lutas dele não tem a mesma pegada. Eu acho que as lutas que eu citei aqui, você reassiste elas e você ainda consegue aproveitar muito bem, porque elas também têm a parte técnica muito acalorada. Mas, tipo assim, você vê a luta do Wanderlei em replay, algumas, né? Você tem a impressão, pô, como eu sei o resultado, não me pega mais do mesmo jeito. Mas na hora, é quase inigualável. Eu lembro de 3 lutas que me marcaram muito do Wanderlei, que poderiam entrar nesse top 5, mas eu não coloquei por conta dos critérios que eu falei ali. Chuck Liddell, a luta que ele perdeu, que foi uma guerra, só que daí só teve trocação. Eu quis adotar um critério que tivesse chão também, né? O Chuck até quedou no final lá, mas ficou um minutinho ali por cima, só cozinhando para garantir a vitória. Contra o Brian Stann também, que foi uma lutaça, só que teve menos duração, mas ela foi muito intensa enquanto durou. E Wanderlei Silva e Rampage Jackson, que até teve alguns momentos, a segunda luta entre eles, tá? Que até teve alguns momentos ali que ficou mais parada, mas enquanto eles trocaram foi muito intenso e teve um nocaute, um desfecho brutal, que foi aquela que o Rampage ficou pendurado nas cordas. Aquilo ali foi muito brutal, talvez, acho que o nocaute mais brutal e pesasse para colocar na lista, mas eu não coloquei, deixei aí de fora. E teve diversas outras lutas aí, né? Várias do Justin Gaethje. O Charles Oliveira a gente não colocou, né? Ele fez uma luta muito bacana com Justin Gaethje, com Michael Chandler. Teve a luta do Anderson com o Chael Sonnen, que foi uma grande virada. Bob Sapp e Minotauro. Aquela do Don Fry com Yoshihiro Takayama também, que eles foram para cima com tudo. A virada do Pat Barry contra o Shikongo. Lutas femininas, a gente não falou em nenhuma, né? Mas poderia estar nessa lista também a luta da Zhang Weili contra a Joanna Jedrzejczyk, a primeira, né, entre elas, lá que foi muito intensa, mas aí só teve trocação, acho que não teve knockdown, ficou muito
ficou muito só, sabe, aquele chove não molha, ficou sempre na mesma situação. Então, por isso que eu não coloquei. Eu até acho, tem uma opinião impopular, tá? Alexa Grasso e Valentina Shevchenko 2, para mim, superou aquela luta. Ela não teve tanta troca franca, mas teve chão, teve um monte de elementos além da trocação para eu colocar e muita emoção. O meu pai, que é um hater de MMA feminino, ficou aplaudindo de pé, cara. Eu tava com ele naquele dia, foi impressionante. Bom, Não, eu discordo. Não, nessa aqui eu tenho que interromper, eu discordo plenamente. Eu não acho que... Não, tipo, a luta entre a Joana e a Weili, eu concordo com você que ficou na mesmice, mas aquela mesmice foi incrível, bicho. Foi pancadaria, 5 rounds, a ponto que eu lembro que eu acho que, tipo assim, 4 dos 5 rounds eu tava assim, eu nem sei para quem pontuar. Uma bateu, a outra bateu também, as duas apanharam pra caramba, trocação o tempo todo. Foi um equilíbrio e um dinamismo, as duas muito agressivas o tempo todo. Aquela parada, eu concordo com você que tipo, não teve o aspecto do MMA como um todo, mas assim... Cara, ela foi uma luta de kickboxing. Isso sim. Mas foi muito boa nesses termos, realmente, né? Eu reconheço isso, eu posso estar equivocado nessa. E teve uma luta que eu amo, de paixão, que eu não tinha falado, que é entre o Nick Diaz e o Paul Daley. Um dos primeiros rounds mais intensos que eu já vi, galera. Teve knockdowns para ambos os lados. Vale a pena ver, coloque aí no YouTube, que vocês não vão se arrepender. Tem mais alguma lembrança aí, capitão? De alguma luta aí que talvez não falei? Pô, várias, né? A gente tá pensando aqui, não teve... A gente tem que pensar em Robbie Lawler contra Rory McDonald, Robbie Lawler contra Carlos Condit, que é uma luta surreal. Você pensa luta... Lawler contra o Hendricks também, né? O Hendricks. Também. Pois é. Pô, Mark Hunt e Antônio Pezão, hein? Essa aí também é uma... Eu lembro direitinho que quando a Ousada entrou, eu lembro do Sonnen comentando. Eu espero que vocês saibam que a gente nunca mais vai ter uma luta igual a essa, viu? Porque só rolou porque os caras estavam no suco. Eu só espero que vocês saibam disso, mas não, tem várias, cara. E entrando pelo aspecto mais técnico, você pode colocar lutas tipo entre TJ Dillashaw e Dominick Cruz. É verdade, cara. A gente olha, o TJ Dillashaw, para mim, ele é um craque, tecnicamente falando. Mas o que o Cruz fez com ele foi coisa de gênio, cara. E depois ainda o Cruz ainda tomou um baile do Cody Garbrandt. Aí isso me deixou com a cabeça... Nossa, cara, bugou. Eu não acreditei no que eu vi. Que performance do Cody Garbrandt. Enfim, pô, tem muita história. O MMA, mais de 30, 40 anos aí de história. Muita coisa a gente deixou de fora aqui, obviamente. Pedimos a compreensão de todos. Não vamos poder nos estender tanto também, né? John Jones e Gustafsson, né? A primeira luta entre eles também. Lutas do zumbi coreano, sempre guerras, né? Com Leonardo Garcia, Stephan Bonner e Forrest Griffin, né? Que eles fizeram aquela luta que salvou o UFC da falência também. Lembrando, né? A gente não colocou na questão das maiores, né? De importância, de relevância. A gente colocou no olhar só, às vezes sem nem conhecer os lutadores tanto ali, né? Teve um pezinho, talvez, mas não foi o que ditou aqui a nossa lista. Bom, então concluímos aqui o nosso top 5 individual, né? Tanto o meu quanto do Barbie. O meu ficou assim, ó. Jiri Prochazka e Glover Teixeira, né? Em primeiro lugar. Dan Henderson e Shogun, a primeira luta entre eles, né? Ficou em segundo. Michael Chandler e Ed Álvares. Frank Edgar e Gray Maynard, 2. E Maurício Shogun e Antônio Rogério Nogueira, né? A minha lista teve uma ordem, mas assim, eu confesso que eu não tenho tanta convicção. Já a lista do Barbie não teve uma ordem tão definida assim, mas ele tentou fazer ali o Adesanya e o Gastelum ter esse posto de número 1. Jiri Prochazka e Glover Teixeira ficou com o número 2 aqui dele. Aldo e Mendes, a revanche, né? Ficou logo a seguir. Gate e Palomino. E Sam Stout e Paul Taylor. E uma coisa interessante aqui, como a gente tinha comentado no início do podcast, a maior parte dessas lutas foi para a decisão. As que não foram para a decisão terminaram tardiamente também. Eu acho que a que durou menos aqui, entre as duas listas, foi Gate contra Palomino, que terminou no terceiro round. Então, tipo assim, o que eu quero dizer é que eu sempre fui muito escorraçado, porque eu sempre fui muito honesto em falar, eu prefiro que a luta vá para a decisão. Eu acho que
tem mais luta, eu acho que tem mais informação e eu me divirto mais. Eu acho que todas as listas, em geral, confirmam essa opinião, que a luta competitiva, a luta empolgante, ela, em geral, vai durar mais. Claro que existem lutas incríveis de um round, existem lutas incríveis de 1 minuto. Você vê Donald Cerrone contra Melvin Guillard, a luta demorou 1 minuto e foi a luta da noite, porque os dois quase morreram nesse processo de 1 minuto de luta. Mas, em geral, para a luta ser empolgante, para ela ter reviravolta, para ela ter aquilo que a gente quer ver dentro do MMA, ela tem que durar mais. Então, galera, quando vocês olharem para um card e falarem, pô, mas só teve decisão, não vamos torcer o nariz, não. Não vamos virar o olho, não. Pode ter tido gemas nesse card aí. A maior parte das lutas boas foram para a decisão. A maior parte das lutas da noite foram para a decisão. Confiem no seu capitão. Boa, bem verdade mesmo, Barbie. Pô, gostei desse teu cenário novo aí, hein? Mas, enfim, aí é um assunto muito interessante também, que eu não vou me estender muito, mas a galera, às vezes, ela entende um cartel de um lutador quando vai, as maiores lutas, a maioria das lutas vai para nocaute e finalização, como algo superior, né? Como melhor, como, pô, aqui, esse cara aqui é mais atrativo e tal. Mas nem sempre é assim, às vezes quer dizer mais que o nível do oponente não era tão bom assim, né? Tem isso também, né? Campo minado. Mas, enfim, vamos então para o próximo quadro aqui, Campo Minado. Olha só, hein? Vamos recapitular os palpites da semana passada, né, para o UFC 306. Nesse sábado agora, o próximo, não vai ter evento, então a gente não vai falar os nossos palpites, né? Vamos deixar para a semana que vem, para o UFC Paris. Então vamos recapitular aqui. Olha só, hein? Olha só. Eu palpitei no Ronaldo Rodrigues vencendo o Ozzy Osbourne, vitória, venceu, check, né? O Barbie palpitou no Raul Rosa Jr. vencendo a Auric Lang, vitória também do capitão. E olha aqui, hein? Será que é por isso que ele não veio hoje, Barbie? Rampazzo errou o palpite dele pela primeira vez. Errou! Não tá mais invicto, não pode mais falar isso. Ele palpitou na Yasmin Jauregui contra a Kathleen Souza. Não deu para Auregui, não deu para o Rampazzo, e eu acho que ele arregou hoje, hein? Arregou. Correu demais! Eu espero que você esteja assistindo. Eu espero que você esteja assistindo, Rampazzo. Eu tô apontando este dedo na sua cara. Correu! Seu mico tá guardado. O que é teu tá guardado, maluco. Você acha que eu esqueço? Seu capitão não esquece. Seu capitão não perdoa. Eu esperei demais por este momento e agora você vai pagar. Você vai pagar. Rapaz do céu, não, mas agora tá explicado porque que ele sumiu, porque que não apareceu hoje aqui, hein? Rampazzo malandrinho. Mas enfim, então... vamos deixar aqui claro, né? Ele vai pagar esse mico dele aí. Na semana que vem, daí, ele vai fazer isso. Não vai escapar. Então, agora vamos para o encerramento do podcast aqui. Agora, a parte dos tapinhas de despedida, né? Eu vou dar um tapinha nas costas. Aliás, não vou dar nas costas, não. Eu ia dar nas costas, mas eu acho que eu não vou dar, não. Eu vou dar na cara do Dana White. Aqui tem coragem. Porque na semana passada eu já tinha dado nas costas. Vou dar na cara do Dana White, porque ele não... Olha, o tempo todo que ele nos iludiu com essa luta do Conor McGregor contra o Michael Chandler, a gente achando que ia acontecer, o Chandler achando que ia acontecer, todo mundo. E, no fim das contas, não vai rolar, pelo menos por agora, né? Michael Chandler foi escalado para enfrentar o Charles Oliveira, Charles do Bronx, no UFC 309, no dia 16 de novembro. Uma revanche, né? A primeira luta foi valendo o cinturão linear. Na época estava vago, o Charles foi campeão, enfim, e a gente vai ter a revanche. E eu acho, cara, que absurdo isso, velho. E aí entra os porquês, né? Por que ele tá fazendo isso? Por que ele fez isso com o Chandler e com todo mundo? E tem uma teoria de que o UFC ele tá negociando com a ESPN, com outras televisões, lá um acordo televisivo, e o Conor McGregor tem 2 lutas restantes no contrato, e se ele fizer uma luta antes dessa renovação, o passe, digamos assim, dessa renovação, o acordo, né, vai ser bem inferior ao que o UFC deseja. Então, isso levanta até uma teoria da conspiração de que a luta, quando foi cancelada no UFC do meio do ano, aquela, né, que era para ter ocorrido, não foi por conta de lesão do Conor, não.
né? Talvez isso ajudou, mas no fundo, pode ter sido um blefe ali, e a renovação não aconteceu, e enfim. Tá aí o meu tapa na cara do Dana White, porque eu esperava que essa luta acontecesse, e toma aí há quase 3 anos, eu acho, esperando, e nada. Cara, tipo assim, uma coisa que eu queria falar, e a gente sempre fala disso, mas, cara, eu acho meio impressionante que ainda tenha gente que defenda o Dana White ou use as palavras dele de um argumento lógico. Quando eu digo argumento lógico, tipo assim, o que o Dana White fala, você não pode escrever. Isso é regra, bicho. Isso realmente é regra. Se ele fala as opiniões dele sobre um atleta, beleza, é outra coisa. Você pode falar, o Dana White pensa isso, e eu vou imediatamente jogar essa opinião no lixo, porque é o Dana White e não me importa, sabe? Mas o tanto de gente que vem falar coisa a respeito, o Dana White disse que o John Jones falou isso, o Dana White disse que esse cara aqui é bom de lidar. Todo esse caso do Mokaev, por exemplo, que tinha um monte de gente falando, o Dana White disse que o Mokaev é difícil de lidar. O Dana White vai dizer o que é conveniente no momento, galera. E eu acho que uma das provas mais evidentes disso é que essa semana marcaram John Jones contra Tom Aspinall. O Jones anunciou, essa vai ser a minha última luta, e o Dana White... John Jones e Miocic, né? Não, perdão, é isso, perdão, muito obrigado pela correção, meu luto. Anunciaram finalmente, marcaram o John Jones contra o Steve Miocic. Eu devo ter decepcionado uma galera aí. O que eu perdi, hein? Mil perdões, mas é isso, anunciaram o John Jones contra o Steve Miocic, e o Jones anunciou que essa vai ser a última luta da carreira dele. Aí perguntaram pro Dana White, essa vai ser mesmo a última luta da carreira do Jones? E o Dana White falou, não, então o Aspinall vai lutar contra o vencedor de Jones contra o Miocic. E essa é aquela coisa, a gente sabe que não, mas para ele é muito mais conveniente deixar a gente acreditando que sim, porque faz essa luta ter mais hype. A gente vai na expectativa que o vencedor de Jones contra Miocic vai continuar sendo campeão dos pesados e vai lutar contra o Aspinall. Mas a gente sabe que não. O Dana White brinca com a palavra dele de uma forma tão bizarra que é impressionante que a gente ainda dê algum crédito para isso. E Michael Chandler perdeu aí 2 anos de carreira esperando por uma luta que nunca ia acontecer. Eu vou dizer mesmo, eu acho que essa luta nunca ia acontecer, bicho. Você querer que o Conor consiga se concentrar num campo de luta para voltar a lutar neste momento, eu acho que é maluquice. Pelo menos para ele voltar em boas condições. E, tipo, para mim, o que eu achei mais tosco disso foi que quando a luta caiu a primeira vez, eu lembro que o Chandler fez um post no Twitter falando, não, o Conor nunca saiu de uma luta, não é agora que ele vai sair. E todo mundo nos comentários tava metendo pau no Chandler, que ele estava assim, bicho, é ridículo que a gente saiba e você não saiba. Eles não te avisaram. Eles não te avisaram que a luta foi cancelada. Que absurdo isso, cara. É absurdo, cara. É surreal. Não avisaram o lutador que a luta dele foi cancelada. Procuraram o adversário, procuraram a luta que ia substituir e não avisaram o cara. Avisaram ele depois. Isso é impressionante, cara. Você viu o que aconteceu hoje, Barbie? O UFC anunciou oficialmente uma luta entre o Nathaniel Wood, eu esqueci o adversário agora, enfim, não importa muito, mas o Wood não aceitou a luta. Ele disse, cara, eu não vou lutar, a minha filha tá com dificuldade lá, eu tenho que dar, eu não vou estar lutando daqui 2 semanas, não. Ou não me lembro o número de semanas. Enfim, anunciam as lutas sem os lutadores concordarem, cancelam as lutas sem avisar os lutadores primeiramente, anunciam para o público, né? Eu gosto do Dana White, eu adoro a personalidade, a influência dele, mas ele comete alguns gafes, alguns erros que não dá para entender, né? Não só ele, né? Mas o UFC em si. Não, eu não acho nem que isso é gafe, cara. Isso é premeditado. Tipo assim, tem exemplos mais bizarros. Eu lembro até hoje, porque foi seu post no Orkut da luta entre Bibiano Fernandes e Rolando Delorme, que ia acontecer no UFC tal. E aí, depois que anunciaram essa luta, oficialmente o Bibiano tá... Mas eu nunca assinei contrato. Eu nem quero assinar contrato. Lembro disso, cara. Lembro disso, velho. É verdade. Bibiano Fernandes, né? Pois é, cara. Nunca assinou contrato com você. Eles já anunciaram a luta dele. O cara nem contrato tinha.
Ou então o famoso caso que eles mandaram um contrato falso para o Khabib contra o Ed Álvares. O Khabib assinou o contrato, mas isso era só para tentar forçar o Conor, do outro lado, a assinar o contrato para disputar o cinturão contra o Ed Álvares. E deu certo. E o Khabib ficou uma arara, né? Tipo, mandaram um contrato falso para ele. Imagina seu patrão te mandar um contrato falso para assinar, cara. Imagina isso. É uma parada absurda. A forma que o Dana White gerencia as coisas é impressionante que ele não seja cobrado. É impressionante que ele ainda seja uma figura de autoridade nesse esporte. É muito doido. Deram carta branca para ele fazer muita coisa, né? E às vezes acontece isso. Nossa. Mas é isso aí, né, cara? É isso aí. Mas, enfim, o meu tapa, olha só. Meu tapa tá indo nas costas da Valentina Shevchenko. E olha só, todo mundo que assiste esse podcast, eu vou dar aquela declaração. Eu não gosto da Valentina. Na verdade, eu sempre torço contra a Valentina. Eu vou dizer que eu não sei se teve uma luta na carreira da Valentina que eu torci a favor dela. Provavelmente teve, mas, no geral, eu sempre torço contra ela. Mas o que ela fez foi incrível. Ela reverteu o relógio, cara. Ela venceu o tempo. E eu vou dizer que, tipo assim, como vocês sabem, eu comentei isso, eu acho que alguns podcasts atrás, quando essa luta contra a Grasso inicialmente foi casada, eu achava que a Valentina venceria. E a luta sábado foi exatamente como eu imaginava que a Valentina venceria da primeira vez. Só que eu não achava que ela teria... Exatamente, cara. A primeira luta entre elas, eu fiquei com a sensação que, pô, vai ser um monólogo. Como foi agora na terceira, né? Cara, as coisas foram invertendo, porque a primeira a Grasso venceu, a segunda empatou e a terceira a Valentina venceu. Cara, é muito doido. A lutadora mais velha que tá nitidamente entrando na decadência física aí, foi melhorando o resultado progressivamente conforme as lutas iam. Isso aqui, cara, é uma coisa, tipo assim, você não vê isso na história dos esportes, você realmente não vê, não tem exemplo disso acontecendo, especialmente se tratando de enfrentar uma lutadora mais jovem, que está entrando aí no auge físico, no auge técnico dela. O que a Valentina fez foi realmente impressionante. E como eu estava falando aqui, a impressão que eu tinha é que a primeira luta seria assim, e não foi. Então, a Valentina ter feito os ajustes para a terceira luta ter sido dessa forma, eu acho que é uma coisa muito impressionante, ainda mais na idade que ela está. Não que ela seja uma velha senhora, de forma alguma, mas é isso que o Meloto falou. A Valentina foi melhorando progressivamente. Eu vou dizer assim que também teve uma questão... Cara, essa é daquelas coisas que eu, falando de uma forma realista, eu acho que seria muito insano da minha parte falar que a Valentina não tinha chance de vencer a luta. Obviamente ela tinha chance, mas eu tinha certeza que ela ia perder essa luta, porque é meio que a progressão do esporte, sabe? Você imagina o campeão mais jovem, você não imagina que ele vai perder uma revanche para o cara que ele já venceu, sabe? É simplesmente como o esporte normalmente progride, sabe? Os mais jovens crescem, os mais velhos vão decaindo, e a Valentina reverteu o relógio, ela reverteu o fluxo do tempo, conquistou um cinturão que eu não imaginava que ela pegaria mais. Isso foi realmente impressionante. Acho que teve ali uma parada que a Grasso também, tipo, a impressão que deu também é que a Grasso, ela lutou as primeiras lutas com uma ideia que ela tinha que ir para cima, e ela tinha. E aí, essa terceira luta, eu acho que ela estava nessa mesma impressão que eu estava, que ela ia vencer pela narrativa, mas aí ela não fez o esforço necessário, né? Mas, tipo assim, eu não quero nem ressaltar muito essa ideia, porque eu acho que eu tenho que falar bem da Valentina aqui. O que ela fez foi impressionante, ela adaptou coisas no jogo dela, fez a estratégia corretíssima, aprendeu coisas novas, porque a entrada de queda dela no single ali é uma coisa que ela não fazia com muita frequência nas lutas anteriores, e deu certíssimo. 50-45 contra uma adversária que tinha vencido ela 2 anos atrás, empatado com ela no ano passado. Incrível. Incrível, meus parabéns a Valentina. Inclusive o meu pedido de desculpas, né, que eu fiz, né, por ter duvidado no início do podcast, né, que eu fiz, simboliza isso aí que tu falou também, cara. O próprio UFC, por ter casado essa luta lá na Esfera, todo um evento com a temática em homenagem ao México, né, era para
para Alexa Grasso vencer. Esse era o plano, esse era o desejo, né? E a Valentina, 37 anos, e não é aquela lutadora que começou tarde na carreira, não, né? Que não tem muitos danos acumulados. Ela tem muito tempo de estrada, hein? Ela fez uma carreira muito grande no kickboxing, no Muay Thai, né? Então, uma salva de palmas mesmo para Valentina, porque fez o que tinha que fazer da melhor forma possível. E vamos ver agora Valentina contra Manon Fiorot, né? É o que eu espero, né? Ou tem outra luta no radar? Acho que não tem outra, né, Barbie? Tem que ser Fiorot, bicho. Tem que ser a Fiorot. Eu tenho a impressão, teve o casamento da Jandiroba contra a Tatiana, que foi uma coisa que me deixou desconfiado. Que talvez, com a pulga atrás da orelha, né, cara? Verdade. Que talvez o UFC esteja querendo fazer a Zhang subir de categoria para lutar contra a Valentina. É a minha desconfiança. Porque eles casaram as duas contenders mais óbvias a disputar o cinturão contra a Zhang, e agora não tem com quem a Zhang disputar o cinturão, e ela, tipo assim, ela vai ficar muito tempo sem lutar, se esse for o caso, desnecessariamente, sabe? Porque qualquer uma das duas, a Jandiroba ou a Tatiana, poderiam receber essa chance, e ninguém acharia ruim. Então, eu acho que eles vão tentar fazer a Zhang subir de categoria, ou então vai ser contra a Fiorot. De qualquer forma, eu acho que são duas lutas muito interessantes para a Valentina. Eu acho que ela não vai ter vida fácil aí nesse segundo reinado com o cinturão. Eu não imagino que esse reinado dure. Não é assim que esportes são feitos. Mas eu também, tipo assim, sendo bem honesto, a Valentina deveria ter aposentado ali. Foi uma conquista sensacional, uma conquista, eu acho que quase sem paralelo dentro da história dos esportes de combate, e seria um fim de carreira incrível, cara. É um fim de carreira estilo conto de fada, sabe? Aposenta. Não deixa mais uma meninona vir tirar o seu cinturão, não. Verdade. Então é isso, galera. Vamos encerrar então esse podcast. Espero que vocês tenham gostado, né? Demos o nosso melhor. Semana que vem tem Rampazzo aqui. E estamos juntos. Até a próxima. Presta, filhas.